Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, ele é um evangelho distinto dos demais evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente se depara com alguns temas inéditos abordados pelo evangelista João, de forma exclusiva, que não foram abordados em alguns momentos pelos demais. João, ele tem um propósito muito específico, e nós temos falado isso desde o início da reunião. O propósito de João é apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Lá em João 20:32 ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os 7 eu sou de Jesus, que nós já nos deparamos com 3 declarações dessa, e hoje nós começaremos a aprender sobre a quarta, que é Jesus declarando que ele é o bom pastor, são argumentos, são formas que Jesus encontra de se defender das acusações e da perseguição ferrenha que ele recebe da principal classe religiosa da época, os fariseus. E no capítulo 10, ele faz uma conexão com aquilo que acontece no capítulo anterior, que é o capítulo 9. Ele precisa totalmente ser compreendido o que aconteceu alguns minutos atrás, para que a gente compreenda o porquê que Jesus faz essas declarações. Lá no capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus se declara como cego de nascença e o cura. E isso faz um burburinho terrível naquele lugar. E de forma bem objetiva, eu vou somente pontuar para você o que aconteceu, para que você fique na mesma página, para que a gente compreenda aquilo que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, expor para você nessa noite. E você, quem sabe depois, pode acompanhar o Evangelho de João, capítulo 9, quem sabe assistindo novamente essa ministração, e você vai ver essas conexões e entender como Jesus verdadeiramente é um pastor excelente e é o pastor das nossas vidas. Você está disposto? Amém. Então, queridos, no capítulo 9, Jesus ele chega numa cidade, se depara com um cego de nascença, e quando ele se depara com aquele cego, gera uma curiosidade na vida dos apóstolos. Eles olham para Jesus e dizem: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus responde: nenhum dos dois pecaram. Ele tão somente nasceu cego para que a glória de Deus seja revelada e manifesta na vida dele. Na mesma hora, Jesus pega, faz uma mistura de saliva com barro, passa na vista do cego, manda que ele vá até o tanque de Siloé e se lave. Ele fez conforme Jesus ordenou, se lavou no tanque de Siloé e imediatamente a sua visão foi restaurada. Quando isso aconteceu, um alvoroço se formou naquele lugar, porque as pessoas que estavam acostumadas a ver diariamente aquele homem mendigando, começaram a questionar entre elas: porventura não é aquele que ficava mendigando? Não é aquele que nasceu cego? E alguns diziam: sim, é ele. Outros diziam: não, só parece com ele. Mas ele dava testemunho daquilo que ele tinha vivido. Ele falava: sou eu mesmo, eu nasci cego, mas um homem chamado Jesus misturou saliva com barro, passou nos meus olhos, mandou que eu viesse até o tanque de Siloé, me lavasse e agora eu vejo. Aí perguntaram para ele: onde está esse Jesus? Ele falou: eu não faço ideia, mas eu sei que eu enxergo, que eu estou vendo. E aí levaram esse homem até os fariseus, porque ele foi curado num dia de sábado. Quando chegou diante dos fariseus, os fariseus que já estavam de olho em Jesus, se arquitetando para parar o ministério de Jesus, eles precisavam de uma brecha para fazer com que Jesus fosse questionado, fosse colocado em xeque. E a brecha foi que Jesus curou um homem cego no sábado. Aí eles perguntam ao homem dizendo: olha, quem foi que fez isso com você? E ele mais uma vez conta a história. Um homem chamado Jesus misturou saliva com barro, passou nos meus olhos, mandou que eu fosse até o tanque de Siloé, me lavasse e agora eu vejo. Aí eles olham para o homem e dizem assim: olha, esse homem não é de Deus, porque ele fez essas coisas num sábado. Aí o homem ele é ousado, porque ele estava eufórico. Imagina, ele nasceu cego, mas agora ele está vendo, ele está enxergando. Aí ele fala assim: olha, eu não posso dizer o que vocês estão dizendo, porque se ele não é de Deus, como que ele ia me abrir os olhos? Aí os homens mandaram chamar os pais também testificaram: olha, eu sei que o meu filho nasceu cego, eu sei que desde a sua infância ele nunca enxergou nada, mas a respeito dele ter sido curado e enxergar, pergunte a ele, porque ele é maior de idade, ele pode responder. Sabe por que eles estavam preocupados? Porque todos aqueles que confessassem Jesus como o Messias, como Cristo, ou simplesmente como profeta, e que referendasse o que Jesus estava fazendo, era expulso da sinagoga. Só que eles mais uma vez questionaram o homem e ele permaneceu firme na sua declaração, dizendo: olha, nós temos a certeza que Jesus me curou, porque verdadeiramente eu nasci cego, mas agora eu estou vendo. E eles, sem entender, sem compreender, acharam uma forma de expulsar o homem da sinagoga.
E quando ele expulsa ele, ele sai perambulando pelo caminho, ele se depara com Jesus. Esse Jesus que o Eliel comunicou a semana passada, que é a porta das ovelhas. Aí Jesus olha para ele e faz um questionamento. Você crê no Filho do Homem? Aí ele fala, Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz, sou eu, você está diante dele. Ele se prostra, adora a Jesus e fala, eu creio. Aí os fariseus se aproximam e falam assim, como que você tem ousadia para fazer isso, para curar num sábado? Jesus fala assim, olha, é o tempo de fazer as coisas enquanto é dia, é o tempo de fazer as obras do meu Pai enquanto é tempo. Ele estava cego, mas agora ele está enxergando, mas Jesus começa a fazer alguns trocadilhos com ele dizendo, olha, tem alguns de vocês aí que acho que também não estão enxergando muito bem. Aí os fariseus questionam, por acaso nós somos cegos? Jesus fala, não. Vocês enxergam muito bem, porque se vocês fossem cegos, vocês estariam livres da culpa. Mas pelo fato de enxergarem e continuarem declarando que enxergam muito bem, vocês são culpados até a eternidade. Basicamente é isso. Jesus, mais uma vez, está na mira dos fariseus. E aí Jesus começa o capítulo 10 de João, propondo a eles uma parábola. A parábola do bom pastor e do seu rebanho. Acompanha comigo. João capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim. Eu lhes asseguro, Jesus continua a conversa que ele teve até alguns minutos atrás com os fariseus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama, as ovelhas pelo seu nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Aí o versículo 6 vai falar aquilo que a gente já aprendeu em algumas séries anteriores a respeito de parábola. Jesus contava parábolas para fazer uma mensagem do reino de Deus acessível aos seus discípulos, acessível aos seus ouvintes, mas totalmente incompreensível aos fariseus. Versículo 6 diz, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus começa então a trazer clareza às suas palavras. Como foi bem dito pelo Eliel na semana passada, primeiramente Jesus se revela como a porta das ovelhas. Versículo 7 ele diz, olha, eu afirmo a vocês, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. E Jesus está falando exclusivamente dos fariseus. Está dizendo, olha, vocês usurparam o direito de referendar quem tem direito ou não de acessar a religião, de quem deve ou não ser abençoado, de quem deve ou não experimentar as coisas, do dia que deve ou não se fazer as coisas, mas vocês são meramente ladrões e assaltantes, vocês não são o pastor das ovelhas, vocês entraram pulando o muro, mas eu sou a porta das ovelhas. E Jesus está dizendo isso, fazendo de uma forma bem ilustrativa aquilo que o Eliel também nos comunicou, convidando as pessoas para vir para o seu aprisco, para fazer parte do seu rebanho, para estar em intimidade, em comunhão com ele. Tudo bem até aqui? Você está comigo? E aí, queridos, Jesus vai continuar a falar, revelando que ele é a porta das ovelhas e dando as características daquelas que são as ovelhas de Jesus. Lembra quais são elas? Foi abordado pelo Eliel, e se você não assistiu, visita depois lá no YouTube, porque você vai ser muito abençoado e essas duas mensagens se complementam. As características das ovelhas de Jesus: elas ouvem a sua voz, elas são conhecidas por eles e elas o seguem. E essas características das ovelhas de Jesus faz com que elas sejam seguras e estejam imunes à voz do ladrão e do assaltante. Toda ovelha que está dentro do aprisco de Jesus, ela tem segurança garantida. Ela está segura, ela não sofre com as ações, com as adversidades e com o assédio do ladrão e do salteador. Só que Jesus vai continuar explicando a parábola que os fariseus não compreenderam, falando a respeito da segunda declaração que ele traz no capítulo 10 do Evangelho de João, que é o tema da minha mensagem para você nessa noite. Jesus vai dizer a eles: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, nos diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor.
Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado. Ele não se importa com as ovelhas. Mas eu, Jesus, sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E é por isso que o meu Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ninguém pode tomá-la de mim. Eu dou de forma voluntária e espontânea. Eu tenho autoridade para isso, para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Nessa noite, amigos, eu quero de uma forma bem objetiva. Eu prometo para você que eu vou ser rápido, sucinto e prático nas minhas palavras. Falar de algumas características desse bom pastor, desse Jesus que se apresenta totalmente acessível, esse Jesus que é a porta das ovelhas, a porta que se abriu para cada um de nós e que quando a gente entra por ela, nós temos segurança, nós temos pastagem, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, mas nós temos também um encontro verdadeiro e legítimo com o bom pastor que é Jesus. Você deseja caminhar comigo sobre isso nessa noite? Primeira característica do bom pastor, e se você puder, anote ela, porque eu tenho certeza que isso será de grande valia e você será abençoado. A primeira característica é que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus aqui, amigos, ele está fazendo um paralelo, como nós lemos no texto, com o pastor e com o assalariado. E sabe o que é legal? As duas figuras, tanto a do pastor quanto a do assalariado, elas são muito familiares para os ouvintes. Pois devido às características da região ali da Judéia, de Jerusalém, a pecuária era a principal fonte de renda das famílias. Então existia nos dias de Jesus famílias muito grandes, abastadas, cheias de posse, que não tinham um pastor, membro da família, que tinha um assalariado, que tinha alguém que recebia salário e que era responsável por cuidar das ovelhas. Mas existia também, nos dias de Jesus, pequenas famílias em pequenos vilarejos, pessoas mais humildes, que não tinham condições de ter um assalariado ali para cuidar das ovelhas e que o próprio membro da família era responsável por cuidar daquele rebanho. Os historiadores costumam dizer que até famílias se juntavam, famílias que eram mais próximas, para que elas tivessem condições de ter um rebanho, de ter um aprisco, porque tão somente por 2, 3, 4, 5 ovelhinhas que tinha na família, não fazia sentido ter o custo de um investimento para ter um aprisco. Então havia essas junções cooperativas para que eles pudessem cuidar dos seus rebanhos, porque a condição deles era menor quando comparada às grandes famílias. E é nessa situação que Jesus ele se apresenta, pois da mesma forma que existia os assalariados, que existiam aqueles que eram responsáveis pelos grandes rebanhos, existiam a figura do pastor de ovelha. E essa figura é a figura do pai de família, daquele pecuarista pequeno, que tinha, quem sabe, ali meia dúzia de ovelhas, que significava todo o seu investimento, toda a sua fonte de renda. Ele vivia literalmente daquilo que as ovelhas produziam, lã, leite, queijo, como foi dito pelo Eliel, na hora que ele apresentou algumas características das ovelhas. E aí Jesus fala, olha, eu sou o bom pastor. E aí, queridos, os fariseus eles começam a ficar mais enfurecidos ainda, porque Jesus está usando uma figura que era muito familiar para eles. Quando ele fala a respeito do pastor, automaticamente eles remetem para Davi, o pastor Davi, aquele filho de Jessé que estava cuidando das ovelhas e que foi ungido como rei. E quando ele se posiciona como o pastor da linhagem de Davi, ele está dizendo de uma forma indireta, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Você lembra do objetivo de João? Apresentar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, para que você creia nele e crendo nele você tenha a vida eterna no seu nome. Tudo bem até aqui? Só que o que é interessante é que Jesus fala, eu não sou somente um pastor, eu sou o bom pastor. E quando ele fala do bom pastor, ele está se colocando acima de qualquer classe, tanto do assalariado quanto do pastor, daquele pai de família. O termo original, o adjetivo original que é usado para falar a respeito do bom pastor é kalos, que traduzindo de uma forma literal, traduzindo ao pé da letra, quer dizer maravilhoso.
Jesus é esse pastor. Ele é um pastor maravilhoso. Ele é um pastor por excelência. Ele é alguém que está preocupado com o bem-estar da ovelha. Ele é um pastor que tem características que não são comuns ao assalariado, porque ele está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. E quando ele faz essa declaração, ele também está dizendo que ele não tem nenhuma preocupação consigo próprio. Ele está dizendo que ele tem a sua maior preocupação, o seu maior interesse no rebanho. E o que me chama a atenção, amigos, é esse paralelo que ele vai traçando com o assalariado. Porque ele fala, o assalariado também é pastor. Ele também tem um rebanho sobre a sua responsabilidade. Mas pelo fato do rebanho não ser dele, ele não tem nenhum interesse, ele não tem compromisso com as ovelhas. Então, quando vem o lobo, quando chega o perigo, quando chega a dificuldade, ele pula fora, porque ele está mais preocupado com o seu bem-estar, ele está mais preocupado com o seu salário, ele está mais preocupado com a sua segurança. Então, se uma ovelha for abocanhada por um lobo, para ele não tem problema nenhum. E olhando na cultura da época, amigos, não tem nenhum problema, porque ele faz parte de um rebanho, ou ele está cuidando de um rebanho numeroso. Perder uma ovelha sai mais barato do que, quem sabe, perder a vida do assalariado. O patrão vai ter que contratar uma nova pessoa para ficar responsável por aquelas ovelhas. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Aí você lembra do capítulo 9? Tinha acabado de acontecer isso com esse cego. Porque o cego tinha sido curado por Jesus. Depois de ser curado por Jesus, ele se apresenta a Jesus, reconhece quem é Jesus e o adora. Mas por que ele se encontra com Jesus? Porque ele foi escorraçado da sinagoga. E nós, queridos, infelizmente, temos vivido coisa semelhante a essa nos dias de hoje. Pessoas que não têm compromisso nenhum com o rebanho do Senhor. Pessoas que não têm compromisso nenhum com as ovelhas do Senhor. Pessoas que são usurpadores. Pessoas que estão preocupadas com a lã e com a carne da ovelha. Porque é isso que os fariseus faziam. Eles estavam mais preocupados com a forma com que eles iam lucrar, com a forma com que eles iam ficar ricos, que eles iam ficar abastados, que eles iam se perpetuar na elite religiosa, do que com o bem-estar de uma comunidade que estava sendo oprimida, que estava sofrendo e que precisava de atenção, que precisava de assistência. Só que Jesus é diferente. Jesus é o bom pastor, Jesus é maravilhoso. Jesus, quando ele se aproxima de mim, quando ele se aproxima de você, ele se aproxima da forma que ele se aproximou daquele cego. Ele não quer saber qual é a tua origem. Ele não quer saber por que você está nessa situação. Ele não quer saber se você viveu até o dia de hoje uma vida de pecado. Ele quer tão somente colocar as mãos sobre os seus olhos, fazer com que toda cegueira, com que tudo aquilo que esteja impedindo você de viver as obras e as coisas que ele tem para a sua vida, caia por terra e que você passe a fazer parte do aprisco dele. E ele merece ser adorado nessa noite. Esse Jesus que é o pão da vida, esse Jesus que mata a nossa fome de uma vez por todas, mas depois de matar a fome nos chama para ser discípulos. Esse Jesus que é a luz do mundo, que traz clareza e esclarecimento ao pecador, mostrando para ele que a vida de pecado não vai levá-lo a lugar nenhum. Esse Jesus que é a porta das ovelhas, que oferece para mim e para você segurança, acesso ilimitado ao aprisco e um relacionamento íntimo com ele. Também é Jesus, o bom pastor, que está disposto a entregar a sua vida para que todos aqueles que se aproximarem dele não perca a sua vida, a sua salvação não se perca, não pereça no meio do caminho, porque somente o bom pastor está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. E ele merece ser louvado, e se você puder, aplauda ele nessa noite. Jesus é o bom pastor. Só que a gente continua debaixo do assédio dos assalariados. E eu falo isso dos dias de hoje. E aí falo disso nos dias de hoje, fazendo para você, ou refazendo para você, a pergunta feita pelo Eliel a semana passada. Você é ovelha de Jesus? Quem é o seu pastor? Porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz do pastor e não são enganadas pelo mercenário. Porque quem escuta a voz do mercenário está em perigo. Porque o mercenário também é pastor. Você lembra do exemplo do Eliel de Balaão? Balaão profetizava as coisas de Deus. Balaão falava a respeito das verdades de Deus. O mercenário, e eu falo dos dias de hoje, porque a gente tem se deparado com isso nos dias de hoje. Você quer saber aonde? Pega o teu celular, entra no Instagram e começa a rolar a barra de rolagem, você vai se deparar com um monte de mercenário querendo
usufruir da lã e da carne da ovelha. Eles são pastores também. Eles falam verdades da palavra. Eles falam palavras que muitas vezes vão de encontro ao nosso coração. Só que a diferença é que eles estão fazendo isso por um interesse pessoal. Existe alguma coisa que motiva o coração deles. Eles perceberam que é muito fácil enganar a ovelha, porque a ovelha é frágil, a ovelha é indefesa, a ovelha precisa ser protegida, a ovelha precisa que o pastor vá adiante dela para que ela tenha um norte, para que ela tenha um direcionamento, para que ela tenha segurança de ter a certeza que nada de mal vai acontecer com ela. Porque Jesus está dizendo, amigos, que quando nós estamos dentro do aprisco, quando nós passamos por ele, que é a porta das ovelhas, nós estamos em segurança, mas nós vivemos fora do aprisco. A gente está dentro do aprisco, e se nós usarmos uma figura, e entendo o que eu vou falar, não é isso que é de forma literal, mas se nós fizermos uma figura, o aprisco, quem sabe, são essas 4 paredes. A gente se reúne no aprisco 2 vezes por semana, mas a gente vive lá fora. Só que o bom pastor, ele pega, chama as ovelhas para dentro do aprisco, mas depois que elas estão em segurança, estão alimentadas, ele leva elas para fora e sai andando com elas. Porque a ovelha tem a plena convicção e a segurança de que o bom pastor que anda com ela, guiando ela à frente dela, se for preciso, ele vai dar a vida por amor a ela. Porque se tem algo, querido, que Jesus faz por mim e por você, é entrar na frente da bala, é entrar na frente da briga. Sabe quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e a gente arruma confusão na escola, mas a gente chega com nosso pai, com o peito estufado, cheio de confiança, porque o pai está do lado? É assim que Jesus caminha com as ovelhas dele à frente, oferecendo segurança, confiança, ousadia, na certeza de que nada e nem ninguém poderá fazer mal a mim e a você, porque o bom pastor, que é aquele que morreu na cruz do Calvário e no 3º dia ressuscitou, ele está disposto a oferecer a sua vida por amor de cada uma das suas ovelhas. Louvado seja o nome desse Jesus. Nós precisamos, queridos, estar atento a isso. E o meu desejo nessa noite, o meu pedido ao Pai nessa noite é que Ele faça cada um de nós caminhar por pastos verdejantes, a águas tranquilas, e que a gente seja seguro e livre do assalariado, do impostor, daquele que está preocupado com a lã e com a carne da ovelha, e que a gente tenha uma experiência verdadeira com o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Primeira característica do bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. A segunda característica que eu quero com você nessa noite compartilhar, e eu quero me prender um pouquinho mais nesse segundo tópico, é que o bom pastor, ele busca relacionamento interpessoal com as suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14, Jesus vai continuar dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ao falar do relacionamento com as suas ovelhas, Jesus exemplifica o relacionamento que ele tem com seu Pai. Ele faz questão de enfatizar que ele conhece as suas ovelhas como elas também o conhecem, e assim como ele é conhecido pelo seu Pai. Jesus está mais uma vez aqui de forma indireta reivindicando a sua divindade diante dos fariseus, e isso deixa os fariseus totalmente revoltados. E na semana passada o Eliel falou que as ovelhas de Jesus o conhecem, só que aqui Jesus está dizendo que ele conhece as suas ovelhas. Aí eu vou te fazer uma pergunta: Jesus te conhece? E aí, para você entender e para você responder, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu conheço o André. O André é casado com a Cláudia. O André é pai do Arthur e da Sossô. O André lidera um G100 aqui nessa comunidade. O André é um empresário muito bem sucedido que tem a sede da sua empresa lá na divisa de Itaquá, Quissetuba e Arujá, e às vezes me paga almoço quando a gente se encontra no meio do caminho. O André é um São Paulino como eu, sofredor, gosta de ir no estádio, passa raiva. Eu conheço o André. Agora o meu xará aqui, se eu não estiver enganado, Anderson, não é? Eu sei quem é o Anderson. Eu não conheço o Anderson. Se alguém me perguntar, você sabe quem é o Anderson? Que é amigo do pastor Fábio Catalani, que está lá às vezes, de barba, eu falo, eu acho que eu conheço. Às vezes ele está lá de domingo, às vezes ele está...
de quarta, eu acho que ele é corintiano, que eu vi uma vez ele entregando a camisa do Corinthians para o Fábio, tal, mas eu não tenho relacionamento com ele, e estou disposto a ter, tá? Eu só estou usando isso para exemplificar para você, eu não sei se está ficando claro. Porque quando a gente fala a respeito do assalariado e do mercenário, a gente está muitas vezes habituado a compartilhar a nossa vida com quem a gente não conhece, com quem é mercenário. Sabia disso? Não precisa responder para mim, mas quantas vezes você já mandou alguma coisa para um mercenário numa caixinha no Instagram? Ou quantas vezes você já comentou alguma coisa em um post que alguém colocou lá desabafando, falando o que está acontecendo na tua vida? Anderson, mas o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Verdade, meu amigo, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ter relacionamento interpessoal com cada um de nós. A gente precisa urgentemente se relacionar com Jesus, porque Jesus, Ele quer conhecer as nossas necessidades. Eu sei quais são os sonhos, quais são os objetivos do André, ele compartilha alguns comigo, eu compartilho com ele, eu tenho liberdade para abrir o coração com ele. Você abre o teu coração com Jesus? Jesus sabe quais são os teus planos, Jesus sabe quais são os teus objetivos, Jesus sabe qual é o próximo passo que você quer dar na tua carreira, na tua família, na tua vida pessoal, no teu ministério. É uma pergunta que a gente precisa parar, pensar, e se nós não estivermos tendo um relacionamento verdadeiro e interpessoal com Jesus, a gente começar urgentemente a relacionar-se com o Senhor de uma forma verdadeira. Faz sentido ou eu estou falando besteira? Amigos, eu não sei vocês, eu falava com o André agora, o meu almoço hoje ele acabou com a notícia do que aconteceu em Blumenau. Porque eu tenho uma filha de 6 meses e eu louvo muito a Deus por ter a oportunidade de, daqui um mês, quando a minha esposa voltar a trabalhar, ela poder ficar com a minha sogra. Se ela não puder ficar com a minha sogra, ela puder ficar com a minha mãe. Porque hoje nem dentro de uma escola particular, os nossos filhos estão em segurança. Eu fico totalmente triste com a notícia que nós recebemos quarta-feira passada. Quantos estavam aqui quarta-feira passada? Você lembra da notícia que nós recebemos no final da reunião a pedido de oração? Isso entristece o meu coração. Sabe por quê? Porque eu e você somos pastores. Você é pastor da tua casa. Você é pastor da tua família. E infelizmente a gente vive hoje em uma geração em que a gente sabe quem é o nosso filho. Em que a gente sabe quem é o nosso marido, quem é a nossa esposa, quem é o nosso irmão, mas a gente não conhece. Porque a gente não se relaciona. Porque a gente não compartilha as nossas dificuldades. Porque a gente não abre o coração. Porque muitas vezes na reunião de domingo, na mesa da família, ou na reunião durante a semana, está sentado 5, 4 pessoas na mesa, mas cada um com seu smartphone, olhando e consumindo aquilo que é mais interessante. A gente não tem mais relacionamento. Quando as coisas estão apertando, quando as coisas estão ficando difíceis, a gente muitas vezes abre o coração para o assalariado, para o mercenário, mas a gente não abre o coração em família. E isso é falta de relacionamento. Se a gente não consegue se relacionar com os de dentro da nossa casa, imagine relacionar-se com o nosso Deus. Porque a situação, como aconteceu a semana passada, e situações como levaram esse moço a fazer o que ele fez hoje, não nascem de um dia para o outro, elas são situações que estão sendo construídas diariamente, mas quando existe dentro de um seio familiar um relacionamento, um conhecimento, você sabe como teu filho está, você sabe como a tua esposa está, você sabe como teu companheiro está, porque você não precisa que ele verbalize, você não precisa muitas vezes que ele balbucie alguma palavra, você basta olhar para ele e você sabe o que ele precisa. Faz sentido? As ovelhas de Jesus conhecem Jesus, mas Jesus quer conhecer as suas ovelhas intimamente. Jesus quer que a gente abra o coração de novo, amigos. A gente precisa entrar dentro desse lugar, nas nossas reuniões, nos pequenos grupos, nos nossos momentos devocionais. A gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor e conhecer o nosso Senhor intimamente e fazer com que Ele também conheça as nossas necessidades. Porque quando a gente entende isso, quando a gente tem esse relacionamento interpessoal com Jesus, a gente sai de um estágio em que a gente anda tateando no escuro, como foi dito pelo pastor César há 2 semanas atrás, e a gente tem clareza de onde estamos e para onde a gente vai. E a gente não precisa ficar sendo mimado, a gente não precisa ficar sendo motivado, porque muitas vezes a gente se reúne em um encontro como esse, esperando uma palavra de autoajuda.
A gente se reúne num encontro como esse querendo uma palavra motivacional, participar de uma palestra motivacional. E para isso, os meus amigos que são vendedores podem falar muito bem. Vai trabalhar com venda, você vai ter uma vez por ano uma palestra motivacional que vai te jogar lá para cima, você vai sair achando que vai bater todas as metas. Com Jesus o relacionamento é diferente. Quando a gente se relaciona com Ele, a gente não precisa que Ele fique toda hora falando: olha, eu te amo, você é meu queridinho, você é meu amigo, porque eu sei quem é o meu Pai, eu sei que Ele é o bom pastor, eu sei que Ele vai à minha frente dando a vida por mim se for preciso, eu sei que todas as coisas que eu preciso, Ele tem à minha disposição, eu sei que todas as tragédias e mazelas que possam acontecer na minha vida está no controle dEle, porque a palavra dEle diz que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Quando a gente conhece a Jesus e quando a gente é conhecido por Jesus, a gente fica em paz e tranquilidade, sem medo algum, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite, sabe qual é? Ela está lá em Jeremias 29:11, a paráfrase de Eugene Peterson, ela é muito poderosa, eu queria compartilhar ela com você, porque ele diz assim: olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu, o Senhor, o bom pastor. Eu já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Eu não os abandonarei, o meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual vocês anseiam. Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que vai à frente do rebanho, Ele quer se relacionar comigo e com você. E se a gente tiver esse relacionamento genuíno, a gente fica tranquilo. A gente pode até cruzar os braços e ficar tão somente observando aquilo que Ele vai fazer. A gente faz a nossa parte, mas aquilo que está a cabo dele, aquilo que Ele tem condições de fazer, a gente fica tranquilo, porque Ele vai realizar, porque Ele é poderoso e Ele conhece a necessidade do meu e do teu coração. Você crê nisso? A primeira característica: o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. A segunda característica desse bom pastor: ele quer ter um relacionamento interpessoal com cada um de nós. E a terceira característica, caminhando para o final, pedindo para que os meus amigos do louvor já se aproximem, é que o bom pastor, ele tem sempre um lugar para novas ovelhas no seu aprisco. Jesus continuou dizendo, lá a partir do versículo de número 16, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essas declarações de Jesus, amigos, ela está direcionada a mim e a você, a igreja de Jesus, nesse presente momento. Porque o próprio evangelista João, quando ele começa a apresentar Jesus, o verbo que se fez carne, lá no primeiro capítulo desse evangelho, a partir do versículo 11, e se o Lucas, os meus amigos, puderem projetar para mim, João 1:11, João apresenta Jesus e apresenta esse comissionamento, essa missão que ele tem para cada um de nós. João capítulo 1, versículo 11, na versão NVI, diz assim: ele veio para o seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele está falando de mim e de você, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas eles nasceram de Deus. Jesus nos trouxe aqui nessa noite, amigos, para dizer que as portas do aprisco dele ainda estão abertas para que novas ovelhas se acheguem. Ele confiou a cada um de nós essa missão e a gente precisa urgentemente arregaçar as mangas e trabalhar para que o aprisco do Senhor seja cada vez mais povoado, esteja cheio, para que aquilo que foi dito pelo profeta, aquilo que foi dito por Jesus, se cumpra na nossa era, se cumpra no nosso momento, aonde vai existir um só rebanho, um só pastor. Pode ter diversas denominações, não há nenhum problema nisso, mas todos estarão caminhando, guiados, direcionados pela voz do sumo pastor, daquele que é único, aquele que é digno de ser adorado. A gente precisa conhecer esse Jesus, relacionar-se com ele, mas apresentar e convidar as ovelhas que estão dispersas para vir ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você deseja isso, meu amigo?
Você está disposto a viver isso? Você está disposto a aceitar esse comissionamento que Jesus fez? Então a gente precisa urgentemente arregaçar as mangas. Porque com Jesus, as coisas não acontecem num discurso barato. Jesus fala e Jesus cumpre, faz aquilo que ele está dizendo. Porque Jesus começa dizendo: olha, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por essa porta, ele vai ter segurança. Aquele cego ficou tranquilo quando ele reconheceu quem era Jesus, porque ele não tinha visto Jesus. Mas quando Jesus se apresentou a ele e disse: eu sou o Filho do Homem, ele se prostrou e adorou a Jesus e passou a ser discípulo. Esse Jesus que olha e fala assim: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas, ele não fica na teoria, ele faz isso na prática. Porque o capítulo 11 de João, e a semana que vem você vai ser ministrado a respeito disso, vai falar desse Jesus que pegou a sua vida e trocou pela vida do seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, porque depois que Jesus chamou Lázaro para fora e não havia mais nada que pudesse anular que Jesus era o Messias, os fariseus decidiram tirar a vida dele. Amigos, a diferença do que Jesus está vivendo naqueles dias na Palestina é a diferença que eu e você, e que João, quando escreve isso, está vivendo debaixo de uma promessa que já foi concretizada. O bom pastor, ele não dá, o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas na cruz do Calvário. Todas as vezes que você olhar para a cruz, todas as vezes que você olhar para o madeiro, você vai ter a certeza de que você serve a um pastor que literalmente, na prática, entregou-se por completo para que eu e você, que estávamos condenados a uma morte eterna, tivéssemos a vida eterna, fôssemos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, e nós compartilhássemos esse benefício e essa verdade com todos aqueles que desejam se achegar, porque esse Jesus está de braços abertos e acessível a cada um de nós nessa noite. Louvado seja o seu nome. Se coloque de pé. Eu finalizo a minha participação nessa noite falando com você que esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que esse bom pastor que está buscando relacionar-se com você de uma forma mais íntima, mas que ele quer que você também se relacione com ele de uma forma mais íntima, porque relacionamento é uma troca. Esse bom pastor que tem vaga ainda dentro do aprisco para novas ovelhas, para que esse rebanho cada vez aumente mais, ele faz uma promessa também para nós lá em João capítulo 10, versículo 28. Ele diz assim: olha, eu, o bom pastor, lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão e ninguém poderá arrancá-los da minha mão. Jesus está dizendo para mim e para você: eu lhes dou a vida eterna. Você estava condenado a uma morte eterna, mas isso aqui, queridos, não é o que está reservado para nós. O Senhor tem algo reservado para nós na eternidade, e o meu clamor nessa noite é: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque lá na eternidade, lá na glória, lá nos lugares celestiais, no lugar que Ele tem preparado para nós, a gente não vai precisar ficar preocupado com as tragédias que acontecem nesse mundo, porque lá vai ter segurança. Mas enquanto nós estivermos aqui, Ele fez uma promessa: que ninguém perecerá, ninguém se perderá, ninguém será fragilizado, porque Ele cuida de cada um de nós. Ninguém pode arrancar-nos das mãos dEle, porque Ele nos guardou. Esse Jesus diz que se Ele tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, e uma delas escapar, e uma delas for assediada pelo lobo, Ele deixa essas 99 em segurança dentro do aprisco, e Ele vai em busca dessa única ovelha, porque Ele é o bom pastor. Eu não sei, queridos, como que você entrou aqui nessa noite, quem sabe fragilizado, quem sabe achando que não há lugar para você dentro do aprisco. Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que vai à tua frente, endireitando os caminhos
caminhos, preparando tudo para que você caminhe em segurança. Eu sou aquele que me relaciono com você, conheço as tuas necessidades, os teus medos, as tuas inseguranças, e tenho uma palavra para você: tranquilize o teu coração, porque está tudo no controle. Eu tenho um plano, o futuro te espera, e é um futuro de glória que eu tenho reservado para você. Mas para isso, eu e você precisamos alcançar cada vez mais pessoas para esse rebanho. Nós precisamos povoar o céu, amigos, e esvaziar o inferno, porque o Senhor Jesus está às portas. Hoje o meu coração ele ficou totalmente entristecido com essa situação, mas na mesma hora o Espírito Santo me encheu de uma alegria dizendo: Anderson, eu tenho segurança para a minha igreja, eu tenho segurança para as minhas ovelhas, e eu estou à porta. Vai chegar um tempo em que vocês não precisarão mais se preocupar com isso. Amigos, a gente precisa cair a ficha e entender de uma vez por todas: o nosso destino é o céu, nós somos peregrinos nessa terra. Para de ficar ouvindo a voz do mercenário, para de querer ficar rico, para de querer ficar próspero, para de querer viajar para fora, de fazer isso, de fazer aquilo. Para de viver uma vida superficial, de viver no metaverso. Viva uma vida de realidade, que você vai ser suprido em todas as suas necessidades por Cristo Jesus, e que o que você vive aqui é atemporal, ou melhor, é passageiro, mas nós vamos viver algo eterno, algo soberano, que é nos reunirmos com Ele e adorar a Ele face a face. Vai chegar o dia em que as escamas cairão dos nossos olhos e nós veremos Ele face a face, da mesma forma que aquele cego viu. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai se curvar, a gente vai reconhecê-lo e nós iremos adorá-lo, porque Ele merece toda adoração. Louvemos ao Senhor nessa noite.